Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula para o concurso do DETRAN do Estado do Ceará 2018, mais uma aula de informática e mais uma vez, como sempre, resolvendo questões. Então já vamos lá, a leitura da primeira questão dessa nossa aula, acompanha comigo. Diz assim: analise as afirmações a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. E aí aparece ali: a memória flash é somente de leitura, a memória ROM é volátil, a memória RAM é de leitura e escrita e o disco rígido é classificado como memória principal. A sequência correta de cima para baixo é letra A, FVFF, letra B, FFVF, letra C, VVFV e a letra D, VFVV. E aí, pessoal, qual destas alternativas é a correta? Bem, antes que a gente possa dizer efetivamente, deixa eu falar um pouquinho sobre características das diversas memórias dos computadores. Quando a gente pensa em computadores, a gente tem que sempre fazer uma análise muito criteriosa em relação ao que significa memória e, mais do que isso, além de saber o que significam as memórias, eu vou botar até um quadro branco aqui para a gente identificar melhor, nós também temos que saber quais são aquelas memórias que a gente tem que entrar na prova sabendo. Então, eu vou colocar aqui num quadro algumas que eu acho muito importante a gente saber. Por exemplo, a famosíssima memória RAM. A memória RAM do computador, ela é considerada a memória principal do computador. Então já vamos colocar ali, memória RAM é a memória principal do computador, ok? Segunda característica importante sobre a memória RAM que nós não podemos esquecer, ela é uma memória de leitura e escrita. Bem, com esses dois entendimentos vamos fazer uma explicação. A memória RAM, ela é a memória principal do computador porque ela mantém armazenados os dados que estão em processamento, os dados que estão em execução no sistema. Por isso ela é a memória principal, responsável por manter os dados que estão em processamento. E por isso mesmo ela é de leitura e escrita, porque é necessário que o processador faça a leitura dos dados que estão armazenados na memória RAM para processar esses dados, como também após os dados serem processados, o processador precisa armazenar esses dados também na memória RAM, se eles forem mantidos em processamento. A ideia, então, da memória RAM é ser de leitura e escrita, além de ser considerada a memória principal do computador. Um outro ponto sobre a memória RAM que eu acho bem importante a gente lembrar é que ela é uma memória volátil. Isto é, a memória RAM perde os dados na ausência de energia elétrica. Repetindo, é uma memória volátil, memória temporária, porque ela perde os dados na ausência de energia elétrica e só mantém os dados enquanto eles estão sendo processados. Isso é característica da memória RAM. É muito comum as provas de concurso compararem as características da memória RAM com a memória ROM. Por exemplo, diferente da memória RAM, a memória ROM é somente de leitura. Observa, a memória ROM tem esse nome de Read-Only Memory, a memória somente de leitura. E diferente também da memória RAM, a memória ROM não é volátil. Então nós vamos dizer não volátil para a memória, ou não volátil não volátil para a nossa memória ROM. Então a memória ROM é uma memória somente de leitura, é considerada uma memória não volátil, porque ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Quem grava normalmente os dados na memória ROM é o fabricante daquele componente, que é normalmente quem grava os dados na memória ROM. Então, quem grava os dados, vamos botar aqui, fabricante. Normalmente, o fabricante do componente é quem faz a gravação dos dados nesta memória ROM. E algumas provas ainda cobram que ela é muito utilizada para armazenamento do que chamamos de BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída, que serve para dar inicialização ao sistema. Bem, também temos uma outra memória que eu queria destacar aqui no nosso estudo, chamada memória flash. Essa memória flash é uma memória que ela também é de leitura e escrita. Observa, ela tem uma similaridade com a memória RAM porque ela é de leitura e escrita. Na memória flash eu posso gravar e posso ler os dados. Mas assim como a memória ROM, ela não é volátil, não volátil. Isto é, ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Percebe que a memória flash tem uma característica da memória RAM, que é ser de leitura e escrita, e uma outra característica da memória ROM, que é não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. A memória flash, ela é
usada principalmente, hoje em dia eu poderia botar aqui alguns exemplos, pendrive, usa memória flash, eu vou botar os SSDs, que são os dispositivos de estado sólido, que substituem alguns discos rígidos tradicionais, e também poderia colocar aqui os cartões de memória, então vamos botar cartão de memória, também usa muito aí a memória flash. Certo? Deixa eu fazer um outro exemplo aqui, o disco rígido. O disco rígido do computador, ele é considerado uma memória magnética. Então ele é magnético, porque o processo de armazenamento dos dados em um disco rígido é magnético. Ele é de leitura e escrita, não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica, e ele é considerado tecnicamente a memória secundária do computador. Então, quando ele está instalado no computador, ele faz a função de memória secundária. Isso porque, diferente da memória principal, que serve para armazenar os dados que estão em processamento, o disco rígido não tem essa obrigatoriedade. Ele armazena os diversos dados que estão sendo gerados pelo usuário e pelos programas instalados. Então, quando gravamos arquivos de uso pessoal, normalmente gravamos numa memória secundária, como o belo exemplo do disco rígido. Também, quando instalamos programas, é muito comum instalarmos programas no computador e eles ficarem armazenados lá no disco rígido, fazendo a função de memória secundária para armazenar o grande volume de dados que o usuário gera no seu cotidiano. Essas são algumas características de algumas memórias, é claro, mas que era o suficiente para responder essa questão. Então vem comigo, vou tirar aqui essa telinha aqui, acompanha comigo. Analise as afirmações a seguir e assinale com V verdadeiras e com F as falsas. A memória flash é somente de leitura? Não, pessoal, falso. A memória flash é aquela memória que eu disse que está no pendrive, no SSD, no cartão de memória. Em alguns casos armazena até BIOS também, para dar inicialização ao sistema. Mas essa memória flash, ela é de leitura e escrita. Eu posso gravar dados no pendrive, já que ele usa a memória flash, e posso ler os dados que lá estão armazenados. Só o fato do pendrive já demonstra que a memória flash aceita gravação e leitura, portanto, ela é de leitura e escrita, não é somente de leitura. Falso aqui, a primeira indicação. A segunda citou, a memória ROM é volátil? Pessoal, a memória ROM do computador, eu disse aqui, é não volátil. ROM significa memória somente de leitura e não é volátil, porque ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Quem grava os dados normalmente num componente de memória ROM é o fabricante. Ela é uma memória somente de leitura. Isso sim, a memória ROM, aí sim, é a read-only memory, a memória somente de leitura, mas ela não é volátil, ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Depois, a memória RAM é de leitura e escrita? Aí sim, verdadeiro. A Random Access Memory, isto é, memória de acesso aleatório, que é o significado da sigla RAM, faz a função aí de memória principal do computador, porque armazena os dados que estão em processamento, que estão em execução, e ela é de leitura e escrita, porque o processador precisa processar os dados e gravar na memória RAM, e ele também precisa ler dados que lá estão armazenados na memória RAM também. Então a memória RAM é de leitura e escrita sim. Lembrando que esta sim, a memória RAM é volátil porque perde os dados na ausência de energia elétrica. E vamos ao disco rígido. O disco rígido é classificado como memória principal. Errado, quem é classificado como memória principal é a memória RAM. O disco rígido faz a função de memória secundária do computador e não de memória principal. Secundária porque armazena o grande volume de dados que o usuário gera no seu cotidiano, funcionando como memória auxiliar, como memória de massa e também como memória secundária. Esse é o nosso disco rígido, que não é volátil, que é de leitura e escrita, como vimos também. Então aqui a resposta tem que ser falso, falso, verdadeiro, falso. Falso, falso, verdadeiro, falso. Letra B de Brasil, a resposta para essa questão. Que é bem interessante aí para recapitular os itens relacionados a alguns tipos de memória do computador. Certo, pessoal? Não esquece, se gostou do nosso vídeo, marca gostei, isso é bem importante. Também se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar o sininho para receber notificações de novas publicações. Valeu, grande abraço e bons estudos. Até a próxima!